agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Pode orar aí, quem puder. Irmão Márcio, Amém, amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Ora aí para nós começar. Vou orar, então. Ora. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos no seu santo nome. Sim, Pai. Senhor Deus, nos perdoe pelas falhas, pelas omissões, por tudo aquilo que não tem agradado o seu coração. Então, Senhor Deus, se há alguma coisa em nós que não te agrada, nos ajuda, Senhor, que a gente abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver, Senhor, para que a gente possa ser melhor a cada dia, fazendo a sua vontade e o seu querer. Abençoa a vida do pastor Lucas, Pai. Usa ele como canal da graça, Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, Pai, nesse dia que se chama hoje. Abençoa a vida, Senhor Deus Todo-Poderoso, do missionário João Batista, do profeta Geraldo, da nossa amada irmã Vera, da irmã Márcia e do meu esposo Jones. Abençoa poderosamente ainda a vida de todos aqueles que hão de vir e os que vão de assistir essa live, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois é. Espera aqui. Pois é, vamos lá. Então vamos à nossa palavra de hoje, né? Então, irmãos, a gente tem até o último minuto, né? Porque é Deus que vai usar da gente, não somos nós, né? Então, vamos lá. Eu não tenho nada, mas Deus vai encher o vaso. Hein? Bom, irmãos, é o seguinte. A gente passa na vida umas coisas que a gente não entende por que passa. Eu não sei se vocês têm episódios na história de vocês que vocês olham para trás e falam assim, mãe, que raio de situação é essa que eu passei há tanto tempo atrás ou há algum tempo atrás e eu estou tentando resolver e até agora eu não entendi por que, como foi que eu caí nessa esparrela. Né? Essa é uma indagação que, assim, a gente quer investigar, eu, pelo menos, sou uma pessoa que, quando eu investigo uma causa, uma situação, não é que eu quero aprender com a situação, me tornar mais maduro, né? E criar uma vacina, né? E quando você enfrenta uma cobra, você tem que tirar o veneno dela e gerar uma vacina para poder ou curar você ou curar outros doentes, né? Então, essas questões que o coração da gente carrega, ela tem uma curiosidade muito grande. Veja só, quando Deus exige de nós uma coisa, aparentemente parece que a gente não consegue fazer o que Deus pede. Por exemplo, os mandamentos. No século, aliás, na Antiga Aliança, né? No tempo da Antiga Aliança, os mandamentos, ninguém conseguia cumprir. Mas tiveram algumas pessoas que tiveram destaques espirituais, né? Como Enoque, né? No tempo da lei, né? O próprio Moisés, Josué, Caleb, Davi, a maneira como ele se portava diante de Deus também ainda era a época da lei, né? Segundo o apóstolo Rubens, ali já era a era dos reis e profetas, né? Samuel, na era dos juízes, o juiz ele era rei e profeta ao mesmo tempo. Então, quando o povo pediu um rei, né? Saul profetizou, mas não se tornou profeta. Aí houve uma separação. Elias é o primeiro profeta, não? Separado do rei, né, que é Acabe. E esse ministério já vem depois, né? Depois
de Davi, né? E ele é a última etapa antes de nascer Jesus, né? Jesus já estamos na era da graça, né? É uma divisão lá que o apóstolo Rubens faz. Mas eu quero dizer o seguinte, como é que se prepara um homem como Moisés? Como é que se prepara um homem como Enoque? Eu sempre perguntei isso para Deus. Porque assim, vocês vão achar que é meio arrogante o que eu vou falar, mas eu acho que não é. Eu tenho umas razões muito interessantes para dizer que não é arrogância. Eu sou criado por Deus. Nós somos criados por Deus. Deus criou os céus e a terra e quer se refletir em nós. Então, o ponto de partida da nossa existência é voltar para Deus. Ora, se o ponto de partida da nossa existência é voltar para Deus, apesar de tudo que aconteceu no céu e na terra, né, inclusive a queda de Adão, por que uma pessoa ficaria menos provida de Deus do que outra? Então, assim, como disse o próprio Moisés, né? Oxalá todos fossem profetas. Porque estavam profetizando lá, e aí o povo queria tampar a boca deles lá. E foram dizer para Moisés que tinha profetas lá, e ele falou, não, oxalá todos fossem profetas, né? Porque a visão era a visão de um povo sacerdote, né? Porque o próprio Deus fala para Moisés e para o povo que ele queria uma nação de sacerdotes. Quando eu vejo assim que Deus quer uma nação de sacerdotes, é que os outros que não são sacerdotes vão precisar do sacerdócio, né? Porque o sacerdócio não é para si mesmo, né? O sacerdócio meu, ou de qualquer um de nós, serve mais para o outro do que para nós mesmos, né? Porque essa elevação espiritual que a gente busca, que o gnosticismo busca, ela não, no caso do gnosticismo, é para a própria pessoa, né? A gente viu que eles valorizam o eu, mas no nosso caso é para os outros, é para o reino, é para o corpo de Cristo. O foco é diferente, né? O foco é diferente. Mas eu penso, a minha maneira de pensar é que assim, amor e relacionamento não é uma coisa que tem que ser categorizada. Se existem as categorias, para mim é a própria pessoa que criou, porque para mim, do ponto de vista de Deus, todos deveriam ser íntimos, né? Mas existe uma dificuldade natural, é uma palavra que não dá muito bem para usar, né? Porque natural é uma coisa que você não muda, né? Mas existe uma dificuldade intrínseca, permanente no homem, que separa ele de Deus, né? Que no caso é o pecado. Eu nunca entendi profundamente por que o pecado de Adão me afetou. A única coisa que eu entendo é que a natureza com que eu fui gerado já foi depois que Adão perdeu a sua comunhão com Deus. E por causa disso, eu sou descendente de Adão e perdi essa comunhão por natureza, mas não por pecado original. Porque o pecado original, ele só diz que você descende de Adão. Então a Igreja Católica tem essa definição de pecado original, que o pecado original se entranhou em nós. O Samuel Benini fala que o pecado de Adão não tem nada a ver conosco. Ele tem uma outra visão diferente. Mas a ideia aqui não é discutir isso, não. A ideia aqui é discutir a nossa separação de Deus, né? Quanto nós estamos separados, quanto o nosso coração às vezes fica separado. Por quê? Porque, como eu fiz a pergunta, porque acontece coisas na nossa vida que você não consegue explicar. A razão e o motivo, né?
Principalmente depois de crente, né? Porque antes de crente podia acontecer qualquer coisa, você não ia perceber a diferença mesmo, né? Você só percebe a diferença das coisas quando você tem a luz, né? Luz do Evangelho. Então, a gente pensa o seguinte: poxa, se eu quiser ver Deus como pai não faz acepção de filho, né? Eu me lembro que minha mãe ou meu pai deitava na rede, estava todo mundo pulado em cima dele. E quase arrebentava a rede, né? A minha mãe deitava na cama e todos os filhos deitavam na redor dela. Uns queriam ficar debaixo do sovaco, outro deitado em cima da barriga, outro deitado com a cabeça coladinha com ela. Mas todos os filhos estavam ali. A gente perguntava para ela: mãe, quem é que você ama mais? Ela dizia: eu amo a todos igualmente. Essa palavra, quando a gente diz que Deus ama a todos igualmente, parece que está tão gasta, porque a gente não vê isso acontecer na prática, né? Parece que uns estão mais pertinho do subaquinho de Deus e outros estão lá na ponta do pé. Aí, a explicação que se dá é que quem está lá na ponta do pé é porque não está buscando, né? Mas eu tenho uma outra explicação. Existe a natureza que está caída, que nos separou drasticamente. E a gente não tem ideia. Para mim, o que explica não é o fato de um buscar mais e outro buscar menos. Porque se você soubesse o quanto você está perdido, com certeza você ia buscar. Ó, vamos pensar, uma família tem 10 filhos, houve uma guerra, cada um se espalhou. Aí um é tão pequenininho que ficou perdido na guerra e foi parar lá nos Estados Unidos. E o outro está aqui na Bahia. E o outro está em São Paulo. Então, o que está aí nos Estados Unidos, ele tem 8 anos de idade, a guerra já faz uns 5 anos que aconteceu, ele não sabe o quanto está perdido. Talvez ele nem saiba que ele está perdido, ele está andando lá, passando fome nas ruas de Nova York, houve uma guerra no Brasil, e aquele garotinho de 8 anos de idade nem consegue lembrar direito quem é o pai dele, quem é a mãe dele. Entende? Aí você diz, ele não está buscando o pai, mas ele está chorando o dia inteiro com fome, andando pela rua pedindo, não se lembra que ele acabou sendo sequestrado, levado aí, sei lá, e foi parar nas ruas de Nova York. Ele não sabe. Aí o outro está aqui, não, está bem aqui na Bahia, está mais perto, mais fácil de resgatar. O outro está em São Paulo, vamos lá pegar o garoto, ele tem 17 anos, ele lembra da guerra, ele lembra que ele tinha família. Aí ele consegue voltar para casa mais fácil. Então, para mim, não é o quanto você busca, é o quanto você sabe que está perdido. Porque se eu chegasse para aquele garotinho que eu estou fazendo essa história aqui, que houve uma guerra no Brasil e a família tinha 9 filhos e cada um foi para um lado. Se eu chegasse para aquele garotinho e conseguisse mostrar para ele a foto dele com o pai, com a mãe, no colo, quando ele tinha 3 anos, e que houve uma guerra, e que ele está passando fome. Entende? Então, às vezes, essa história de falar, não, é porque um ora, outro não. Eu acho que é mais a questão do estado de adormência, né? Que a pessoa está, que faz essa diferença. Porque se ela acordar e ver que ela é um filho que está tão longe do pai que precisa até pegar um avião ou mudar de continente, né, vir para o Brasil, o desespero vai ser muito maior do que o garoto que está em São Paulo e a mãe está aqui no Paraná e o pai está aqui. Está na Bahia, 12 horas de viagem. Então, às vezes,
de uma forma bem estranha. A gente não pensa nos parâmetros da própria existência, da nossa própria condição, e, consequentemente, a gente não entende os parâmetros do nosso próprio coração. O que a gente sabe de coração é tão pouco em relação ao que realmente é. Né? Dor, principalmente dor. A gente só sabe quando sente, mas a gente não consegue medir e calcular. Põe 2 corações que está doendo. O que dói mais? Como é que a gente mede isso? Existe régua? Calcula? É em litros? É em metros cúbicos? Esse calculador? Separação. Então é isso que me preocupa às vezes. Porque eu penso que a gente deve orar, buscar a Deus de todo o coração. Mas nunca foi ensinado para nós o quanto é complicada essa guerra que existe contra nossas almas. Basicamente é isso. Porque quando eu me converti, eu fazia aquela oraçãozinha de católico, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. O Ave Maria, cheia de graça, amém. E é para aula. Quando eu me converti, diziam que a gente não é para fazer reza, é para conversar com Deus. Aí eu comecei a ajoelhar as primeiras vezes, falando, Pai, aí tem que falar em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, eu estou aqui, eu vou para a aula, amanhã eu não sei se eu vou almoçar, não tenho dinheiro para almoçar, peço que o Senhor abençoe meu dia, eu aprendo a matéria que eu estava na universidade quando eu me converti, né? Matéria que eu vou estudar, que eu não fique reprovado, que as pessoas não fiquem chateadas comigo porque eu sou cristão, sei lá, falar qualquer coisa assim. Eu falei assim, poxa vida, quantos minutos deu? Nossa, está na hora de ir para a aula. 5 minutos. Era mais, 5 minutos era muito mais do que os 2, 3 minutos ou 30 segundos da oração católica. Aí eu parei e pensei assim, antes de ir para a aula, eu falei, poxa, mas pera um pouco. Eu estou chamando Deus de Pai. Eu estou morando em São Paulo, minha família está lá no Piauí. Eu estou sozinho, morando num alojamento, estudando, todo mundo fuma maconha aqui. Eu sou o único crente, eu estou chamando Deus de Pai. Por que eu não fico mais tempo nessa oração aqui, já que Deus é meu Pai? Ah, mas não existe ninguém que fica assim tanto tempo na oração, né? Eu não sabia que existia. Dizia que as freiras ficavam com o terço na mão lá nos conventos, e os caputinos lá, os monges com o terço na mão, e um terço são 10 Ave Maria, mas não sei quantos Pai Nosso, deve dar umas 2, 3 horas de oração se você for fazer, né? O terço inteiro. O terço é um terço do rosário, né? Se você fazer o rosário inteiro. Aí eu falei assim, então pera um pouco, se uma pessoa que quer se dedicar a uma vida religiosa gasta 2, 3 horas por causa de um terço ou de um rosário, e eu quero um relacionamento maior com Deus, acho que eu vou gastar mais ou menos por aí. Aí eu comecei a ficar mais uma meia hora, 15 minutos, e fui aumentando o tempo, 1 hora, 2 horas. Aí cheguei a ficar bastante tempo. Eu acho que o máximo de joelho que eu já fiquei foi 8 horas, porque eu já consegui ajoelhar, tipo, 10 da noite e levantar 8 da manhã. Aí o que acontece? Eu percebi que alguma coisa estava mudando na minha vida. Só o fato de eu gastar mais tempo com Deus. E eu percebi também que quando eu não orava, as coisas começavam a se atrapalhar. O dia não dava certo, o que eu queria fazer não fazia, recebia ameaça, tristeza, combate, luta. E eu comecei a fazer a oração para fechar esses problemas, mas eu não sabia como impedir que pessoas viessem falar palavras ofensivas para mim,
Eu não sabia impedir como é que eu ia fazer um xerox de um livro, e justo naquela tarde o xerox não ia funcionar. Eu não sabia o que pedir. Aí eu sabia que eu pedia que, ó, Deus me abençoe, me ajude e tal. Eu não especificava, não conseguia especificar. Porque eu não tinha ideia de espíritos, de poderes malignos, que estavam atrás de todas as circunstâncias da vida. Então a visão que eu tinha, como eu já falei aqui, católica, era Deus no céu, os anjos lá, cantando e louvando entre as nuvens. Jesus Cristo foi para lá, mandou o Espírito Santo. O diabo é um ser pintado de vermelho com rabo de 7 chifres que anda pelas estradas por aí atentando o povo. Só isso. De vez em quando o diabo atropelava um, entrava na casa de um, fazia um casal brigar. Eu não tinha uma estatística, era garoto, 17 anos, do que aconteceu ao redor do planeta. E aí eu li um livro de um pastor que estava aí, parece que esse Lúcifer está vivo e atuante no planeta. Não sei se vocês conheceram esse livro. Satanás vive e atuante no planeta. Deixa eu procurar aqui. Então foi nesse primeiro livro que eu comecei a entender que tinha batalha espiritual. Aí a igreja, quando o título do livro era muito assim duro de ver, todo mundo fala, nossa, quando olhava a capa do livro, tá aqui, ó, Led Hinsley. Ainda existe o livro. Deixa eu mostrar aqui. Vê aqui, cadê, né? Quando eu li esse livro, Vive Atuante no Planeta, foi o primeiro livro de batalha espiritual que eu li. Não tinha outro. Não tinha outro. Aí nesse aqui, Satanás não era um extraterrestre de chifre pintado de vermelho, com rabo de seta andando pelas estradas aí atentando o povo, não. Esse aqui já era um sujeito mais elaborado, uma estrutura para atacar o planeta, né? Aí eu falei, opa, ensinaram errado sobre batalha espiritual. Aí outro livro que eu li, quer ver? Foi Esse Mundo Tenebroso. Esse Mundo Tenebroso. Esse Mundo Tenebroso. E até um best-seller agora, né? Tá até na Amazon. É uma história de como os satanistas estavam se filtrando. Frank Parrott. De como os satanistas estavam se filtrando nas instituições. Governo, hospitais, escolas. Este Mundo Tenebroso a gente leu. Uhum. Pois é. Eu também li. Só que, quando eu li o Red Lindsay aqui, ó, Satanás está vivo no planeta, eu fiquei assustado. Mas não era uma novela que contava onde estavam as pessoas. Certo? Era uma situação geográfica, política. Então, eu não estava enxergando o diabo ali no livro. Mas quando eu li Esse Mundo Tenebroso, que era uma novela que tinha personagens contando como pessoas que a gente tinha características muito interessantes no livro, que a gente confrontava com pessoas que a gente convivia, esse livro me apavorou. Confesso que vocês que eu ficava apavorado. Então, espiritualmente, era uma criança. Eu não sabia de nada de guerra espiritual, de batalha espiritual, nada. Não sabia me proteger. Naquela época, a Neuza Etioca e mais alguns pastores
é que dizia, irmão, toma o capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito. Sim, ali é que começaram a usar. O máximo que algumas pessoas diziam era, tudo posso naquele que me fortalece. O sangue de Jesus tem poder. Alguns irmãos fervorosos na Assembleia diziam, o sangue de Jesus tem poder. Na congregação é assim, o Jesus me cobre com teu sangue. E era isso que eu usava na batalha espiritual, não usava mais nada. Eu não levantava marchando, fazendo uma marcha profética, lendo salmos com autoridade, não fazia nada disso, irmão. Nada. Hoje eu faço. Hoje mesmo eu rodeei a sala no sentido anti-horário, que o horário é o sentido do relógio, e o contrário ao relógio é voltando no tempo. Eu li o Salmo 32, voltando no sentido horário, profetizando o retorno da minha vida a um ponto inicial do qual aquilo que aconteceu fosse removido. E foi o que eu perguntei assim no começo, né? Que a gente tem situações da vida que a gente não queria nunca que tivesse acontecido, aconteceu e você não soube como evitar, e as consequências vieram ao longo de muito tempo. Então, aí apareceu uma tal de uma Neuza etíope, que foi perseguida, massacrada, chalpinhada, ela nem podia aparecer nas igrejas, só alguns pastores que tinham visão, que tinham lido Satanás Vive e Atuante, porque nem todo mundo dizia que era para ler, não, esse livro, e se você mostrasse para um padre, ele dizia, não, isso é lenda, gente. Satanás está preso, faz 1000 anos já, a Igreja Católica está reinando com Cristo. Satanás está preso, era assim que falava. Então, se Satanás estava preso, como é que estava acontecendo tanta desgraça no mundo, né? Você vai aprendendo sobre o que acontece no mundo. Ela falou assim, se está preso, está desse jeito, imagina quando estiver solto. Na verdade, eles confundiam Satanás com os anjos caídos, que agora que vai ser solto por causa da grande tribulação, né? Era uma confusão. Nem livro de Enoque. O livro de Enoque estava na mão, sabe de quem? Dos esotéricos. Não estava na mão de cristão. Se lesse um livro de Enoque, entrasse na igreja, com a Bíblia, um livro de Enoque dentro, assim que né, às vezes a gente pega aqui, ó, estudo de Mateus, aí você vai para a igreja, né, faz assim o sanduíche e entra na igreja assim, Pai, senhor, irmão, tudo bom? Aí senta lá e você abre a Bíblia assim, ô irmão, oi, irmão, o que você está lendo aí esse livro? Ah, irmão, é um livro do Mateus, aqui é um pastor que escreveu, Célio Macedo. Ô irmão, posso dar uma olhada? Pode. Se você entrasse com um livro de Enoque, o irmão já se afastava do banco, assim. E o livro de Enoque é essencial para você entender o mundo espiritual, é a batalha espiritual. E como eu estava dizendo, é essencial para saber o tamanho desse problema. E o quanto nós estamos perdidos, e o quanto Satanás trabalha contra nós, e o quanto nós estamos distantes de Deus por causa do pecado. Esse o quanto, a gente vai descobrir mais tarde. Porque na escola dominical, onde a gente podia aprender coisas mais profundas, tinha alguns maravilhosos pastores que destrinchavam isso aqui para nós. Mas tinha outros que pegavam uma cartilinha, onde já estava tudo ali dirigido, que era para ninguém fazer perguntas fora da cartilha. Quando eu entrava na escola dominical, que eu vi que tinha cartilha, eu já coçava a cabeça. Aí eu olhava, Silas Malafaia, não sei o que, cartilhinha lá, foram paradas. Falei, tudo canalizado assim, ó. Marmitinha pronta, comida esquentada. Aí, quando eu fui professor da escola dominical, na igreja metodista, aí foi que eu falei, agora nós vamos estudar a Bíblia mesmo. Nós vamos se aprofundar nos temas mesmo. E nós vamos levantar as batatas quentes.
E ninguém queria pegar as batatas quentes, não. Eu fiz uma apostila de batata quente na igreja. Batata quente, pastor nenhum queria pegar. Perguntas e perguntas que ninguém queria responder. Essas batatas quentes que eu fazia na época, hoje virou purê congelado. O nível que nós já passamos por aqui. Até na geladeira já faz tempo, não esquenta mais nada aquelas batatas lá. Pode ser que para alguns ainda é batata quente. E tinha coisa que você era proibido perguntar. Quem foi a mulher de Caim? Se perguntasse isso, o pastor tirava o pigarro da garganta e já mudava de assunto. Aqui lá tinha um pastor mais assim, doce, amoroso, né? Que dava uma explicaçãozinha para você. Como o pastor Neri, né? Que era amoroso, doce. Parecia um anjo. Muito inteligente, muito profundo na Bíblia e tal, mas fizesse uma pergunta dessa. E vai, nossa, um monte de coisa. Tinha temas proibidos. Literalmente proibidos. Eu não sei aqui quem é velho de crente suficiente para concordar com essa minha história aí. Não sei se o irmão Geraldo passou por isso, não sei. Mas já passei. Como eu já falei para vocês, eu recebi o Espírito Santo em agosto. Em agosto ou setembro, né? Acho que foi festa dos tabernáculos. Nem sabia o que era festa. De 83, batizei no 1º de janeiro de 1984. Então, irmãos, hoje, para fechar o assunto e terminar o assunto Aldo, hoje, eu comecei a fazer uma pequena ideia do quanto eu estava distante de Deus. Ou seja, eu sou garotinho nas ruas de Nova York, chorando e pedindo para voltar para casa. Porque alguém contou para mim o tamanho dessa separação. A gente não faz ideia. Essa é a palavra que eu tenho hoje, é o que eu sinto no meu coração, dado as coisas que eu estou vivendo atualmente, tá bom? A minha obrigação é dentro da atualidade da minha vida, da experiência. É a Odete que está vindo? É a Odete. Chegou justo no final da palavra. Oh, glória. Alguém quer comentar, João? Gente, comente aí o quanto você está distante do Senhor. Paz, irmã Odete. Distante. Ou já se sentiu distante? A paz aperem todos. Paz. A única coisa que eu quero comentar é que, quando eu era católica, a gente fazia aquele... Como que é o nome? Para fazer primeira comunhão. Qual é? Catequese? Catequese. Crisma, catequese. Então, tinha em casa um livrinho de algum evangélico passou e deixou. E eu carreguei na minha mochila. Chegou lá e eu resolvi mostrar para a freira. Meu Deus, quase apanhei. A freira falou que que meus pais não deviam nem ter aquilo em casa. Aquilo ali era coisa de crente, era coisa de demônio. Que não tinha, e era a história de Noé. Não devia ter aquilo dentro de casa. Mas essa mulher ficou muito, muito brava. Então, eu vejo que esse tipo de comportamento afasta muito a gente das coisas de Deus. É verdade, né? E a gente cresce assim, meio com o pé atrás por causa de situações mal explicadas. Irmã Márcia. Então, eu queria falar, shalom com todos. Shalom. Realmente, nós somos separados mesmo do Pai. Então,
só de estarmos aqui, né, dentro desse corpo de carne, já nos demonstra isso, né? Eu acho que é a pergunta de todo ser que um dia pensou um pouquinho a vida, perguntou: quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo? Mas Jesus já falava que ele veio pela ovelha perdida da casa de Israel. E assim, o que eu acho mais tremendo é essa solidão que nós sentimos, essa separação, está intrínseco no ser humano, né? Devido a essa, nós já fomos apartados, né? Todos sabem que eu creio na pré-existência, não como algo muito... para mim é assim, eu não sei a história toda, mas eu confio muito, eu creio, né, na pré-existência da minha alma. Então, eu fui separada. Nós fomos separados, mas assim, o amor de Deus é tão tremendo, que ele criou um caminho com o próprio braço dele para nos resgatar. Então ele não é um pai que ficou feliz com a separação, ele é um pai que enviou o filho, destituiu o filho da glória, com o filho concordando de vir buscar os irmãos. Então, assim, o amor de Deus, uma coisa é a gente olhar pelo lado humano, a nossa fraqueza, a nossa, vou falar assim, inutilidade, e como ser humano, mas não. Mas o Pai fez uma obra tremenda que abalou, no qual os anjos atentam pelo aquilo que foi feito pelo nosso resgate. Assim, e é tremendo o que Cristo fez, e o que falta em nós como igreja é identidade. Verdade. Nós precisamos ser restaurados. Eu preciso ser muito restaurada na minha identidade com Deus. Porque em questão dessa guerra a gente não sabe, mas Cristo ele não deixou uma igreja desprovida. Ele deixou uma igreja que ele levou cativo o cativeiro, ele levou as nossas enfermidades e ele deu os dons para nós, ele deu armas para nós. Então o que está faltando para a igreja é identidade. É mergulhar nesse profundo com Deus para saber aquilo que nos pertence para ser usado. Né? Hoje eu vou compartilhar depois com o pastor Lucas, com a pastora Nilva, no meu contato aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês compartilham com o restante dos irmãos. É assim, tremendo, entendeu? Nós, a igreja, a partir de Cristo, que foi fundada, ela é uma igreja apostólica. O adversário lutou contra, e isso foi nos escondido no decorrer da história. Mas nós somos a igreja de Cristo apostólica, com o Espírito, para agir através de nós como corpo de Cristo, para ser usada nossas ferramentas em prol do corpo da igreja, para cura, para libertação. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é estar transbordando do Espírito. E eu creio que o Senhor está vindo assim com essa onda de despertamento da igreja, para que nós tomamos o nosso lugar de direito como filhos. Porque o que foi separado lá foi restituído em Cristo. Ele conciliou o céu com a terra. Ele conciliou a nossa alma de volta com o Pai. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos criou um caminho, não é assim? O Evangelho não é um caminho de volta? Amém. Não é o resgate? O livro de Hebreus é? Não é? O livro de Hebreus é? Sim, Eu posso até mostrar então, o texto. e aquilo que eu falo que tem que cair nossas escamas desse evangelho greco e romano, que foi nos embutido, que nos cegou, e que mesmo a gente sendo, a gente ainda é órfão. Mesmo a gente sabendo que tem um pai, esse pai continua distante. Não, esse pai está muito presente. E os filhos têm capacidade de reconhecer que Deus está em todas as coisas e Ele sustém esse mundo que aparentemente parece que é ser feito que a palavra diz do que é, mas ele não é. Porque Deus mantém tudo isso sob o controle dele, a energia dele que desce para essa terra para movimentar todas as coisas e subsistir, a começar do templo do nosso corpo, que é onde ele veio morar, dentro de nós.
Então, que o Senhor venha revivar cada um de nós, tirar essa cegueira, que o Senhor venha se revelar no nosso coração, que o Senhor venha dar força para a gente subjugar nossa carne e buscar em revelação, em sonho, e a comunhão com o Senhor. Eu falo assim, não é só da oração, de ficar de joelho, eu sei porque me falta isso, eu retornar nos meus primórdios, que eu conversava com Deus debaixo do chuveiro, andando no meu carro, no ônibus, em todo canto, 24 horas que nós somos nova criatura para viver, é Cristo que tem que viver em nós. E devido às batalhas da vida, processos que a gente passa, você passou, irmão Lucas, eu também passei, e a gente às vezes perde o impulso do primeiro amor, que o Senhor venha reavivar a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente se derrame, como está em Cantares de Salomão, que o Senhor nos reviva esse amor, que a gente volte a se apaixonar por Cristo, que a gente seja cheio, que o Senhor tire a escama e que a gente acesse as regiões celestiais, na qual Ele já nos transportou, o nosso espírito com dele. Que a gente possa vencer, que o Senhor venha avivar o coração e a alma e o espírito de cada um que está aqui. Esse é o meu desejo para mim, eu desejo isso em dobro para vocês. Deus abençoe, viu? Eita, Marcinho, você tá foguetada. Nossa, que palavra! Eu entrei assim, já entrei pela janela, mas foi recebendo. Essa eu concordo em gênero, número e grau com você. É exatamente isso. Gostei, parabéns. Louvado seja Deus. Pode falar. Mesmo. Glória a Deus. Quem vai falar agora, irmão Geraldo? Pode falar. Vai, Geraldinho. Vai, Geraldo. Os meus irmãos e irmãs, tudo bem? Tudo bem. Que bom estar no vosso meio. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Algo que o pastor Lucas fez uma pergunta sobre, tem perguntas difíceis. Eu sou uma pessoa que eu gosto de responder. Na medida que eu tenho conhecimento, que eu pesquiso e busco, eu gosto de falar. Igual eu andei pesquisando, fui a fundo, sobre com quem Caim casou. Com quem Caim casou. E Caim era filho de Adão e Eva. E eu descobri algo que é a explicação mais cabível possível. Caim casou com a sua própria irmã. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva não têm irmã, que não tem filha, mulher. Mas eu digo para você, a Bíblia conta sobre os 3 filhos que Adão e Eva teve. Só que Eva era uma mulher muito fértil. Naqueles tempos, as mulheres eram muito férteis. Ela teve muitos filhos e filhos. E a explicação mais cabível, com quem Sete casou? Sete também mostra que Eva não teve filho, mulher, e Sete também casou. O cabimento mais plausível que Adão e Eva foi um casal que ele teve muitos filhos e filhas. Só que a Bíblia não conta sobre esse relato. Muitas pessoas falam, ele casou com a geração que é criado por anjos caídos, isso, aquilo. Eu falo para vocês, isso não tem como provar. Isso não tem, não é cabível. E na palavra de Deus, eu andei pesquisando, estudando, sobre, igual a irmã falou da pré-existência, cada um tem uma fé. Eu vejo que no mundo espiritual, Deus criou Adão e Eva aqui. E ele não... Muitas pessoas falam, não, mas ele já fez para restaurar que o homem já caiu. Eu não vejo para esse lado. Eu vejo que Deus faz as coisas perfeitas.
Ele dá-nos livre-arbítrio para a gente escolher o caminho certo ou errado. Ele não pensa que você vai cair ali na frente e vai, antes de você cair, já prepara o caminho. Eu vejo que as coisas, a gente tenta consertar aquilo que Deus faz. Eu não acredito, do meu ponto de vista, a pré-existência. A geração humana de Adão, ela começou a história no Jardim do Éden. Antes do Jardim do Éden, no meu ponto de vista, que eu estudei, compreendo, busco o ensinamento, o homem, se vocês falassem mais o espírito era o fôlego de vida do próprio Deus. Ele soprou nas narinas de Adão e formou Adão. Então o espírito do homem veio direto do próprio Deus. E o DNA, e nós somos imagem e semelhança de Deus, veio do próprio Deus. Então o nosso espírito veio do próprio Deus. Então esse espírito de vida que a gente respira veio da criação do próprio Deus. Então, se for falar que o pré-existência, claro, o Espírito de Deus que movia sobre as águas, ele é pré-existente. Tudo se fez, intermédio dele, tudo se formou. Então, como a carne, como a natureza humana, eu vejo lá a história do homem começa no jardim. Porque antes disso, quando a gente era espírito e ainda estava na presença de Deus, a gente não tinha pecado, não tinha corrupção. Se a gente olhar, igual muitos falam que nós somos anjos caídos, que caiu do céu, veio para a terra para ser restaurado, eu vejo que isso não se encaixa. Falta muita peça desse quebra-cabeça. É uma história que você conta, vê 2 ou 3 peças de um quebra-cabeça que tem centenas de peças. É difícil formar. Não encaixa. Muitos têm sonhos, mas quem não teve sonho? Eu já tive tantos sonhos estranhos. Tantos sonhos esquisitos que eu não compreendi. E olha, só Deus explicando para mim para eu compreender. Então, quando a gente tenta formar um quebra-cabeça de 100 peças, somente com 2 peças, fica difícil criar uma doutrina baseada nisso. Eu acho que falta mais para a gente formar essas peças, esse jogo, porque é muito pouca de informação para a gente crer nisso. Amém? Glória a Deus. Pois é. Tem várias coisas que a gente não precisava discutir. O tema da aula não é pré-existência, nem a esposa de Adão, aliás, a esposa de Caim. O tema da aula é o quanto nós realmente sabemos que estamos distante de Deus, tá? Eu só usei esse argumento porque eram coisas que a igreja não deixava discutir, e por que não discutir essas coisas, outras coisas mais profundas que viriam na sequência também não eram discutidas, ou seja, batalha espiritual, né, o quanto que o inimigo trabalha na terra que o povo não sabia. Quer dizer, o diabo estava trabalhando muito bem, não estava nem fazendo barulho, porque o povo não estava percebendo. E aquele livro do Red Lindsay, que eu mostrei lá, Satanás vive atuante no planeta Terra, foi um despertar. Foi um livro muito importante para que as pessoas entendessem o quanto o diabo trabalha na Terra. E hoje em dia, a gente tem o quê? Né? A gente tem pedofilia, perversão, adrenocrome, e um monte de coisas, certo? E as pessoas ainda estão negando. Imagina, sabe, esse livro. O quanto de coisa ainda estaria escondido. Então, de lá para cá, muita coisa veio à tona. Muitos livros de batalha espiritual foram publicados, muita coisa veio à tona. E isso mostra o quanto nós estávamos perdidos, ou ainda estamos aqui nesse planeta. E o quanto o diabo luta contra nós. Essa é a ideia. Tá? E aquele livro, outro lá, Esse Mundo Tenebroso, mostra também o quanto que a nova era estava infiltrada. Né? É claro que o povo adora. Para mim, naquela época, quando eu era garoto,
Meu pai falava assim, irmão, não, meu pai não. Meu pai falava assim, fulano ficou rico. Aí a gente pergunta, nossa, mas do dia para a noite a gente conversava em casa. Aí disseram para ele que ele fez pacto com o diabo. Era isso que tinha de satanismo, gente. O que tinha de satanismo era um outro aqui dentro de uma cidade, ou num outro lugar, né? Que tinha um Chico Miséria lá em São Carlos, né? Diz que ele fez pacto com o diabo, o homem é rico. Então era isso que a gente sabia, só. Não tinha bruxa, né? Não tinha satanista, não tinha pedófilo, não tinha adenocrome, não tinha essas porcaria tudo que hoje tem. Se tinha, a gente não sabia que tinha, tá bom? Maria Eduarda, pode falar. Pode falar. Ligue o seu microfone, minha querida. Seu microfone está desligado. Clique no microfoninho. Alô? Clique no microfone que está aí. Se você está no celular, toque na tela, vai subir uma barra cheia de controle assim, ó. Aí você toca no microfone. Às vezes você toca e ela some. Ó, aí você toca aqui no microfone. Não está aqui, não está não? Não está falando? No meio aí, ó, quase do lado esquerdo, lá da câmera, tem uma chavinha. Você clica nela, abre o áudio. Celular. Lado esquerdo embaixo. A segunda do esquerdo para direito. Se for no computador é embaixo, é sempre embaixo, ó. É um telefoninho e depois tem um microfoninho. Você toca no microfone, aí liga e desliga, ó. Aliás, não no microfone, do outro lado. Aliás, do outro lado, né? No outro lado aqui, ó. Tem um telefoninho aqui e tem um microfone aqui, ó. Câmera aqui. No meu celular é do lado do vídeo. Isso. Do lado do vídeo, mas aí tem que reconhecer. Tem que reconhecer os ícones, né? Os ícones, para saber. Tá bom. Fala, irmão Geraldo. Amém, pastor. Você comentou assim que não é conteúdo da aula. Eu vou comentar uma coisa que é conteúdo da aula. Porque muitas pessoas falam assim, quão longe a gente está de Cristo ainda? Que você deu a explicação de lá de Nova York, outro na Bahia. Eu digo para vocês hoje aqui, depende da nossa fé. Porque quando Jesus, ele morreu, o véu foi rasgado. Pela fé, hoje, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Então, se a gente crê que hoje, com o sacrifício de Jesus, ele reconciliou nós com o Pai, através do seu sangue, através do sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus naquela cruz, a gente tem livre acesso ao trono de Deus. Então, hoje, por fé, você pode hoje tomar posse, estar do lado abraçado com Jesus, lá no trono de Deus em Guairim, chamar debaixo daquela árvore, tomar um café, fazer um piquenique com Jesus lá no céu. Só depende da fé. A gente crê e tomar posse. Você pode entrar naquela piscina de água viva, de cura. Então, hoje em dia, a gente, pelo sacrifício de Jesus, a gente tem livre acesso ao céu. Então, só depende de nós crer. Pelo sangue de Jesus, ele nos reconciliou. Então, hoje, uma pessoa pode estar perdida, mas ela pode estar hoje morando e habitando nas regiões celestiais, reinando com Cristo. Igual Jesus mostrou para mim, no sonho, Cairim já faz parte.
desse governo de Cristo. Muitos já estão reinando com Cristo nas regiões celestiais. Só basta a gente crer por fé e tomar posse. Então, hoje, por fé, tome posse se você sente que está longe de Cristo. Você pode estar do teu lado. Eu já sonhei com Jesus vindo aqui em casa, abraçando Jesus. Eu vi a mão de Jesus sangrando, aquele prego onde foi pregado. Eu já vi Jesus com os anjos selando as pessoas, na testa das pessoas. Eu já vi os anjos. Eu já comi comidas celestiais no céu. Então, para aquele que crê, tudo é possível. Porque tudo você pode. Tudo é possível àqueles que crê. Então, a pessoa que crê e tem fé, você já foi achado. Você já está na presença do Pai. Só basta você pedir em oração e assim tudo será concedido por fé. Em nome de Jesus, tome posse hoje. Quem sente que está longe, por fé em Jesus, pelo sangue, você tem livre acesso. É igual um quarto. Esse quarto não tem mais porta. Só basta você, por fé, entrar no tabernáculo do Senhor e cear com Ele. Amém? Entre, ceie com o Senhor. Tome um piquenique com o Senhor, igual a Erin fez. Ela está perto. Então você também pode estar. Amém? Amém. Agora você pegou o X da questão aqui. Você relatou experiências específicas suas e de outras pessoas. Você não relatou experiências de um grupo. E você apelou à fé. Então significa que você tem fé e nós não temos. Eu vou te contar um episódio. Eu conheci um irmão da Congregação Cristã no Brasil e ele devia um dinheiro. E ele era porteiro. Ele cuidava do prédio da matemática à noite. E eu, quando não tinha dias do culto para ir na congregação, eu ia lá conversar com ele. Eu sabia que ele gostava de conversar as coisas de Deus, passava a noite lá sentado numa cadeira vigiando o prédio. Aí ele contou para mim a história de uma dívida que ele tinha, que um dia um homem que ele não conhece, não sabe o nome, no conto dele foi um anjo. Pagou a dívida dele. Quando ele foi conversar com o banco, o gerente falou, não, você não tem mais dívida, você não tem pago. Uma vez, eu estava com dívida no banco. E eu também tentei usar a mesma fé que eu vi que o irmão tinha. E eu esperei que o Melquisedeque viesse pagar minha conta. Eu tinha quantos anos de crente? 2, 3 anos. Novinho. Na mesma época que a gente não entendia nada de batalha espiritual. E o Melquisedeque não veio pagar minha conta. Então, irmão Geraldo, eu acho que o cerne da aula de hoje é exatamente saber o que está diferenciando as pessoas, se somos um corpo. E a pergunta não responda com dom, pelo amor de Jesus, que eu já fiz essa pergunta umas 500 vezes aqui, e ninguém entende a pergunta que eu faço. Ninguém entende. Um dia talvez vocês consigam entender, no dia que vocês entenderem, talvez vocês consigam me explicar. Não é dom, é comunhão. É sentar na mesa
e conversar com Jesus, do jeito que você disse que conversa. Porque para mim, irmão Geraldo, para mim não foi assim tão fácil, não. Eu não vou nem relatar a cena que eu fiz, perversa que eu fiz, que eu fui dormir chorando, que Jesus apareceu para mim. Foi quando ele apareceu. De vestes brancas, que eu não pude olhar o rosto. Porque a cena que eu fiz foi, a coisa que eu fiz foi muito perversa. Então, hoje, eu assisti um vídeo do apóstolo Robson Martins, contando como ter comunhão no Espírito Santo, como buscar mistérios de Deus, como receber unção, como ver anjos. Ele deu uma série de instruções. E se a gente não romper para um outro nível de comunhão mais íntima com Deus, brevemente, nós vamos ter grandes angústias. E é isso, e aí que é o ponto. Aí, no meio da conversa, já no finalzinho do vídeo que a pastora Nilva mandou para mim, 52 minutos, quase uma hora de pregação, aí que ele falou de algo muito interessante, que é até mais fácil, em determinadas circunstâncias, de fazer, do que você passar a noite clamando, pedindo para ver um anjo e não ver anjo nenhum. Você passa a noite chorando e pedindo para entrar no mundo celestial e não aparecer nada. E às vezes a visão celestial dá aqueles flashes assim. Você tem aqueles flashes assim, fala, mas por que não demora nem mais que um minuto? Aí ele fala, Fechou o áudio, caiu a internet. que ele estava ensinando. Parou de você contar no finalzinho. Então, depois de 45 minutos que ele estava explicando o contato com anjos. Então, para mim ficou claro que o contato com anjos é diferente do contato com Jesus pelo amor. Ficou muito claro. E só para concluir, a dimensão espiritual que eu gostaria de penetrar, eu não vou falar a gente, porque eu não vou assumir o desejo de outros corações, eu vou falar do meu. Levaria em conta algo mais presencial do que pessoal. Porque até hoje, todo mundo fala Deus, que é um relacionamento pessoal. E eu já não gosto mais nem dessa palavra. Eu já estou querendo um presencial. Só isso. É para doer. Doeu para mim, é para doer em vocês também. Porque doendo, a gente vai encontrar e vai clamar e vai suplicar e alguma coisa vai mudar no nosso meio. Posso contar só uma experiência, só... Deixa só a pastora Nilva, tá? Vamos seguir a ordem, tá? Pode falar, pastor. E Jesus, não, que eu tenho certeza absoluta que o meu espírito está toda hora falando com Jesus e com os anjos. E tendo acesso aos lugares celestiais que eu tenho acesso e que cada um individualmente tem. Então todos, né, de acordo com a sua
patente espiritual tem acesso e fala, o corpo espiritual de cada um está toda hora falando com os anjos e com o próprio Senhor. E eu tenho certeza disso. Por isso que eu aprendi que, olha, eu nunca tive visão, nunca vi anjo, nunca vi nada, nem Jesus. Mas eu tenho certeza que o meu espírito faz isso toda hora. A Nilva já tem experiências, né? E os profetas têm. Só que os profetas, eles relatam as coisas para a gente saber o que o nosso espírito faz. Entende? Sim, mas o problema é exatamente isso. O problema, gente, é exatamente isso. O meu espírito também. Mas a questão é entre a alma e a carne. Espera um pouquinho. Vou fazer uma outra analogia. Profeta, já você fala aí. Vou fazer uma outra analogia. Preste atenção, vamos ver se vocês entendem o que eu quero dizer agora. Agora, nesse exato momento, Jesus está aqui conosco e estamos todos no céu. Só que quem vê Jesus é o irmão Geraldo, pastor Anilva e a irmã Dulcineia. Toda o restante da interlocução não é via vídeo, é via voz. Doeu agora? O quanto dói em mim isso? Doeu agora em você? É por isso que, justamente, é o que eu sempre falo até para alguns irmãos. Por isso que eu não sou muito de relatar muitas coisas, porque a forma, às vezes, que eu posso relatar, eu posso magoar o meu irmãozinho, porque o meu irmão, ele é tão filho quanto eu. O meu irmão, o Senhor ama na mesma dose que me ama. E se eu começar, às vezes, eu não estou falando nem do irmão Geraldo, nem para ninguém, mas eu sempre falei isso para o irmão João Batista. Às vezes a gente tem que, diminuir para que outros cresçam, e às vezes não é viável a gente falar. Esse aí, pastor, eu vou responder o que eu ia falar, porque tem coisas que a gente for falar, a gente fere as pessoas, não é isso que o senhor quer. Amém? É isso aí que eu ia falar, pastor. Deus te usou aí. Vou te falar só uma experiência assim, ó. Isso aí é Deus e eu, tá? Não sei se vai falar com vocês. Quando o senhor me leva para uma obra em algum lugar, sempre tem alguma coisa para resolver lá. Aí eu espero as pessoas confessar o que tem que resolver, e eu vou orar em cima disso. Aí na medida que a pessoa vai confessando, eu vou orando e tá. Aí quando o senhor fala para mim assim, agora você tem que sair daí, tem algum sinal? Sempre tem. Quando eu estava em Brasília, teve um sinal lá. Teve. Quando as barracas de alimentação saiu, era 5, saiu 3, ficou 2. E deixa eu ver o que mais. As igrejas saiu. A cristã tinha, a católica, e a farmácias. Esse sinal aí. Aí o senhor falou assim, tá lá, embora daí. Mas então, assim, tem os sinais. O senhor, ele não descarta nós, mas quando resolve aquilo que Deus te levou para lá, tem os sinais. Então a gente tem que estar ligado no Espírito Santo, igual o pastor Jones falou. A gente tem ligação com o Espírito Santo, todos nós temos. Quando resolve, aquela pessoa que tinha que receber aquela unção, a pessoa descarta a gente, sabe assim, não é que o Espírito Santo não me desfaz de mim, mas quando resolve a questão, a pessoa me descarta. Aí já resolveu, é bem sério. Mas eu não vou falar não, porque fere, a gente tem que ter cuidado para não ferir as pessoas, porque a palavra dói, sabe, ela entra no ouvido e vai lá no coração. Então eu prefiro falar igual a pastora Nil falou assim, eu não falo nomes para não ferir. Porque são aí, isso aí fere as pessoas. Não é todo mundo que não guarda mágoa, porque eu, graças a Deus, nunca guardei, mas Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, amém?
Obrigado, irmã Dulcinea. Teu coração é tão doce que percebeu o que eu quis dizer. E eu coloquei você de propósito na lista daqueles que estariam vendo Jesus, tá bom? Pastor Lucas, nem sei se ele vai conversar comigo novamente. Mas eu vou levar no meu coração essa experiência maravilhosa. Hoje eu estava aqui orando aqui na sala, o senhor falou assim, tem tantas pessoas que estão sentadas no banco da igreja que já poderia estar praticando o ID já tem muitos anos. Só que fica esperando o pastor falar, oh, você tem que ir, você tem que ir. Não, quem fala é o Senhor. Desse jeito. Tem gente que tem 30 anos sentado no banco da igreja, conhece a palavra, como nos dizeres humanos, de cabo a rabo, e sai lá fora e não abre a boca. Aí trabalha, tem gente que não entende a palavra, trabalha com eles, eles ficam calados, aí deixa a pessoa sendo enganado, sabendo que a pessoa está sendo enganada e não fala nada. Esse aqui é o papel do evangelista, pois que... O cristão secreto, porque assim, ó, quando Jesus fala da parábola da candeia, quem ligou a candeia e quem botou azeite foi o dono da candeia, não foi a própria candeia. Então, a questão ali na candeia, que a candeia é posta no velador e no alto, porque ela tem luz. Se ela não tiver luz, o dono da candeia não vai pôr ela no velador. Então, o que ele quer dizer? Que ele quer pôr óleo e quer acender a lâmpada. Então, o ID é algo que você cumpre sem precisar sair na rua. Basta ser a luz aonde você estiver. Você está cumprindo o ID. Que o dom de evangelizar é diferente do dom de testemunhar. Você testemunha com a sua própria vida, pelo aquilo que você é com Deus, com Deus, pelo seu temor, sua obediência, sua fidelidade, é isso que você quer. Então não precisa de dom, precisa de vida. E vida é azeite e luz, só isso. Então, é praticar o ID, irmão João Batista. O problema na igreja não é praticar o ID. O problema na igreja é saber se tem azeite e luz. Você está vivendo com Cristo mesmo. Porque isso aí já é específico de um dom de evangelismo. E o ID você faz vivendo, onde você estiver. Se você trabalhar no açougue, se você trabalhar numa padaria, ou se você for comprar pão, ou se você trabalhar no escritório, é ali que você cumpre o seu ID. Pode falar, irmão Geraldo. Tem um versículo que eu compartilhei ontem, eu achei tão interessante, que quando Jesus disse naquela parábola que eu li, em verdade vos digo, tem um versículo que diz, quem come o corpo e a carne do Senhor, o Senhor vive nele. Sabe? Aquele que participa do corpo e do sangue de Jesus, Jesus vive nele, por ele. E no último dia Deus vai ressuscitar. Quer dizer, a pessoa já faz parte do corpo de Cristo. Ele não está mais perdido. Eu digo para você essa pergunta dessa aula. Você fez com o teu coração, ainda você sente que está longe, mas você não está longe. Você já faz parte do corpo e já tem a promessa da salvação e ela está sobre você. Você não está longe. Você está perto. Você já alcançou a salvação. Amém? Jesus vive em você. Jesus está em você. Em nome de Jesus. Essa palavra a gente tem que tomar posse. Porque ela, hoje, Jesus faz parte do nosso corpo, porque a gente se alimenta dele. E a gente faz parte dele. E ele faz parte de nós. Nós vivemos por ele. Para ele são todas as coisas. Amém? Você está perto. Essa pergunta nem deveria estar nessa conversa. Porque nós já fazemos parte da família do Senhor. Amém?
Mas igual o pastor Lucas mesmo comentou que tem coisas que estão no nosso coração que a gente nem consegue expressar, porque é do Espírito Santo. Então, assim, eu penso e Deus resolve. É muito, muito forte isso, mas é profético, né? Não tem como a pessoa mudar aquilo que Deus colocou na minha vida. Igual o pastor, o profeta, o diácono, o evangelista, o mestre, né? Isso aí, quem convenceu é o Espírito Santo que convenceu cada um. Então, a pessoa falar assim que não tem aquilo em mim, eu fico calado, porque quem sabe é Deus. Amém? Ó, cada um responde pelo aquilo que consegue escutar, e o que eu consigo falar é diferente do que vocês conseguem escutar. O tema não era salvação. O irmão Geraldo respondeu com salvação. O irmão João Batista respondeu com testemunho. Então, irmão Lucas, e eu? Pera um pouquinho. A única que sentiu profundo do que eu estou tentando perguntar foi a irmã Dulcineia. E olha só a parábola que eu fiz. Estamos no céu. E vou repetir, porque não escutaram. Vocês ouviram, mas não escutaram. Eu não falei de salvação, eu não falei de testemunho, eu não falei de evangelismo. Porque tudo isso eu tenho. A única que conseguiu entender foi a irmã Dulcineia. Presta bem atenção. Nós estamos todos no céu, Jesus está aqui. Só que só tem 3 pessoas que conseguem ver. O irmão Geraldo, deixa eu ver quem foi, a pastora Nilva e a irmã Dulcineia. Aí ela disse assim, não, pastor Lucas, olha só a doçura. Nem sei se ele vai conversar comigo novamente, mas eu vou levar no meu coração essa experiência maravilhosa. Bingo. Sim, porque você está expondo a sua dor, irmão Lucas. O teu sofrimento de você não alcançar isso da parte de Deus. Hoje você expressou nessa live. É que na verdade, Deus está falando com a gente toda hora, todo segundo, é a gente que não consegue ouvir. É a gente que não consegue. Você completou. Completou, irmã Márcia. Glória a Deus. Eita, glória! Já vou sair da aula com 2 pontos. Tá ficando bom! Eu tô aqui quietinha. O irmão Geraldo não conseguiu completar. O irmão João Batista não conseguiu completar. E nem o pastor Jones conseguiu completar. A irmã Dulcineia e a Márcia conseguiu completar. Obrigado. E você vai vencer a tua culpa. Você vai vencer até a tua revolta. E o Senhor pode se revelar. Eu vou pedir, porque eu desejo do teu coração, e eu vou pedir para o Senhor também se mostrar. Porque assim, irmão Lucas, cada um tem um coração mesmo. Eu não preciso ver. Entende? A Márcia. Não, gente, não é questão de ver, gente, pelo amor de Deus. Eu sei, mas você quer ter essa experiência mais com Deus. Gente, eu vou falar de novo, para ver se vocês entendem. Eu vou falar de novo, porque ver é uma permissão. Mas tudo bem, vai, eu aceito. Eu teria que fazer o mesmo pecado que eu fiz para Jesus voltar no meu quarto como ele veio, depois que eu fiz aquela coisa horrível? Porque tudo reside do coração. É assim que se aciona o céu? Pode falar. A verdadeira intimidade com Deus, né? A verdadeira intimidade com Deus é quando a gente vê, consegue enxergar Deus no mínimo, né? E a gente não precisa de coisas grandiosas. É tudo resíduo do coração e do momento que você está vivendo. E cada um é individual, cada um vive um momento. Pastor Lucas, ó, vou se metendo na conversa. Se apresse, agora eu vou dizer. Eu entendi sua pergunta para Deus. Eu entendi essa pergunta, sim. Você entendeu, né? Está bem claro. Irmão João Batista, espera só um pouquinho. Não é nada disso aí que os irmãos estão falando mesmo, não. Um pouquinho mais. O irmão João Batista conseguiu se aproximar um pouquinho. E o irmão. Mas não é um pouquinho, é um pouquinho diferente. Mais um pouquinho.
É um pouquinho diferente. Eu entendi sim. Entendeu? Você Agora, está fazendo, tem você três tá fazendo aqui que igual entenderam a pergunta. a Sara. Irmã Odete, irmã Dociné e irmã Mais. Ela fez a mesma coisa que você. Assim, na convenção dela, ela teve um encontro com Jesus, e aí ela disse que nunca mais. Aí ela faz sempre essa pergunta. Ela está assim do mesmo. Eu entendi agora. Obrigado. Beijo. Fala, irmão João Batista. Então, pastor, naquele momento que o senhor viu Jesus, foi o mesmo momento de quando o senhor falou comigo no posto, eu estava desesperado. Eu não, naquele momento, não é desesperado, estava próximo, o senhor estava pegando fogo. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, assim, sai para fora do posto e vai lá para o fundo do posto, no escuro. Foi assim, amém. Aí eu fui lá para o fundo e fiquei lá conversando com o senhor assim, e se eu passasse na rua, ele me chamava de doido, eu ficava conversando em alta voz com ele. O que o senhor quer? O que o senhor quer que eu faça? E aí tremeu tudo assim, ó, tremeu que chegou de vibrar o prédio. Tremeu tudo assim, e aí eu segurei num pilar e falou assim, sai, Lázaro! Aí eu falei assim, o que o senhor quer que eu faça, senhor? Ele falou assim, vai lá cuidar do seu irmão. É uma experiência, amém? Amém. Não, tudo que vocês comentam é importante, porque essa aula aqui não é só para mim. Só para todos que estão aqui, todos que vão assistir. Então, cada um que está contribuindo com testemunho, com promessa, com palavra, como o irmão Geraldo, cada um está. Mas eu quero, assim, comer também. O senhor naquele momento, o senhor pediu uma resposta, porque o senhor estava chorando ali, angustiado, né, assim, e aí o Espírito Santo veio para acalmar o senhor, Jesus, né? É ele que acalma a gente nos momentos que a gente está É que não dá para falar, irmão João Batista, não dá para falar o que aconteceu. É muito ruim, é muito feio, ruim, não dá para falar. Eu sei que é a experiência que eu passei, né, desde de criança, mas eu não entendi, agora eu entendo o que é, mas assim, tem coisa que está lá no profundo que a gente não deve falar, não, tá bom? É porque não é lícito, é contaminante. Tá bom? Vamos orar para agradecer? Glória a Deus. Vamos orar para agradecer? Quem pode orar? Modete, você orou no começo? Não, né? Ora para nós aí. Eu? Você orou no começo? Não, né? Não, mas é porque eu cheguei ainda agora. Chegou depois você pega o começo da aula. Então, ora para nós aí, quem foi que saiu? Ora para nós aí, agradecer, para a gente entregar o vídeo lá para o pessoal do YouTube. É sempre uma hora, mas... Consegue orar? Quem pode orar? Vou orar. Amém. Obrigado. Agradecer ao senhor, né, por tudo, né? Por todas as palavras que o senhor colocou aí na boca do pastor Lucas, nos irmãos, às vezes, mesmo que alguns não estavam no contexto que o pastor Lucas queria ali colocar, mas Deus usou algumas pessoas. Então, eu peço que o senhor continue abençoando essa live, esse lugar, essa palavra para onde ela for. Em nome de Jesus, né, Pai? Que ela seja usada para ser fruto na vida das pessoas, para despertar as nações por onde for. Que em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos a ligação com o Espírito Santo, igual o pastor Jones falou, a gente estamos ligados pelo dia todo, às vezes por algum motivo ali, às vezes a gente fica meio disperso e não presta atenção, mas depois, passa um pouquinho de tempo, o Espírito Santo vem e mostra de novo, aí você, opa, perdão, senhor. E aí a gente vai no dia a dia convivendo com ele, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? João 14,6. E aí, ele é sempre o caminho da nossa vida. Em nome de Jesus, peço que o Senhor continue abençoando a todos, Pai, nos detalhes, despertando nós, né? A gente buscar mais a presença do Senhor. E quanto mais buscar, mais próximo dele, né? Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, por tudo.
Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou parar aqui, viu? Amém. Glória a Deus. Podem comentar qualquer coisa agora que não vai ser mais gravado.